bem-vindas a mais um episódio do Me Conta a Sua História, e agora em videocast. Nessa terceira temporada, o tema é sobre mulheres e negócios. E hoje nós vamos conhecer uma mulher que está por trás dos negócios de uma marca muito consolidada nos meios digitais, o Vozes do Gigante. Tem podcast, tem site, tem canal no YouTube, perfil nas redes sociais, enfim, tem milhares de seguidores por aí. Então, eu vos apresento com muita honra a minha amiga de anos, a Daniela Kramer. Bem-vinda, Dani! Tina. Muito obrigada pelo convite, já agradecendo de antemão. Eu que agradeço. Muito feliz de estar contigo nessa. E que eu amo, na verdade, é que o Me Conta, ele me traz justamente isso, reencontros, né? A gente já trouxe aqui a Rafa e a Bruna, que foram nossas colegas no Nopriciano, e hoje eu tô aqui contigo, te convidando pra gente conversar sobre um assunto que, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente conversava lá naquela época do ensino médio. A gente nem imaginava, né? Não, nem passava pela cabeça. Realmente, de fato, não era o assunto futebol. Não tava nas nossas conversas. Definitivamente não. Que naquela época a gente não tinha nem WhatsApp, né? É. Nossas conversas de SMS, MSN, né? Horário regradinho ali, rede social, internet, então, né? Não completamente. A gente dizia que a gente entrava e que a gente saía. É. E hoje a gente vai falar o assunto todo tu já tá imersa nesse negócio. Full time. Então vamos lá. Vamos realmente ao que interessa. Bora. E eu queria saber, é verdade aquele ditado que afirma que atrás de todo homem tem uma grande mulher? Assim, modéstia à parte, eu acredito que sim, Tina. Porque, sinceramente, assim, pelo menos da nossa parte, assim, minha e do Lucas, a gente tem uma conexão muito bacana, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente é muito diferente, né? A gente tem personalidades muito diferentes. Então, quando eu cheguei, tu imagina o meu pai, não sei se tu te recorda dele, recordo. Tá? Mas quando eu cheguei, disse assim pra ele, pai, vou sair do Banco do Brasil e vou montar um negócio com o Lucas. Tu imagina a cara do meu pai me olhando assim, isso nunca vai dar certo, minha filha, eu lamento te informar, mas isso nunca vai dar certo. Mas eu acredito que sim, né? A gente tem que ter, claro, né, a admiração, tem que ter o respeito, mas tem que ter também essa conexão, sabe? Saber a hora de parar, saber, né, até onde tu pode ir, respeitar os limites do outro, mas eu acredito que sim. Bom, antes da gente continuar falando, eu quero aqui explicar para os ouvintes que estão aqui nos vendo também, nos ouvindo, o que é o Vozes do Gigante, né? Eu gosto sempre de trazer as informações para a pessoa que, assim como eu, não sabe do universo futebolístico, né? O Vozes do Gigante hoje já é considerado um mega negócio que fala sobre futebol, faz cobertura de jogos, faz resenhas, faz análise, focado no Inter, né? O Lucas foi repórter da Rádio Grenal por muitos anos. Começou na isso. Band, também já esteve no Bairrista, e o Donos da Bola da Band, eu não sei se ele ainda, enquanto isso for ao ar, ele ainda estará participando, mas o Lucas, ele é setorista do Internacional Esporte Clube, aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E a Dani, então, é a esposa do Lucas e tá aí por trás. Então, ou seja, a gente vai falar de negócios digitais do futebol. Então, acho que aqui a gente pode fechar o parênteses, acho que as pessoas já entenderam. Sim. Então, vamos lá. Em que momento que tu decidiu entrar pro Vozes do Gigante? Em que momento que tu chegou pro teu pai e disse, pai, vou largar o que todo mundo sempre diz que é certo, ser concursada de um banco, e vou abrir um negócio digital? O certo pelo duvidoso, né? Era o que Exato. ele me dizia, minha filha, tu vai largar o certo pelo duvidoso, tu tem certeza? Mas aí lá no fundinho, assim, do coração tinha, sabe? Uma coisinha que dizia, é o caminho. Na verdade, Tina, a gente não começou com Vozes do Gigante. A gente começou com a marca Colar Repórter, né? Que na época era a figura do Lucas Colar, né? Que é o meu marido. E o que aconteceu, tá? Eu trabalhava, quando a gente se conheceu, eu trabalhava no banco, cursava faculdade ainda na Unicinos, engenharia de produção, né? Tipo, nada a ver. Nada a ver. E o Lucas cursava, então, jornalismo, né? Na PUC. E ele fazia parte do projeto da Rádio Inferno, que até então era uma das... eu acredito que é pioneira, né? Nesse sentido, assim, de jornalismo identificado com o clube aqui no Rio Grande do Sul. E o Lucas trabalhava lá. Mas, de alguma forma, assim, ele sentia que ainda faltava alguma coisa, sabe? A rádio tinha um horário, né, fixo ali, ele sentia que ele ficava um pouco ocioso em alguns momentos. Eu tinha mais pra falar, eu tinha mais coisas, né? Eu queria expor isso de alguma maneira.
E eu comecei a incentivar ele dessa forma, né? Eu comecei, mas por que tu não faz, então, um perfil pra ti? Eu sempre fui muito curiosa. E aí eu via que os perfis, enfim, no Instagram estavam crescendo muito. E eu disse assim, por que tu não cria um Instagram pra ti? Não, né? Não custa nada, não tem investimento, é só tu ir ali, gravar teus vídeos, enfim, colocar o conteúdo que tu quiser. E aí ele topou, ele disse, bom, vou fazer, uma hora dessas eu faço. E essa hora nunca chegava. Até que um dia peguei meu celular, criei o perfil no Instagram, entreguei pra ele e disse assim, tá aqui. Amanhã a tua meta, porque eu, como boa bancária, né, Sim. meta e meta. E daí eu falei, Claro. a tua meta de amanhã é gravar um vídeo e postar, né, só posta. E aí ele curtiu a ideia, ele gostou, né, quis ali de alguma forma retribuir, né, aquilo ali que eu fiz por ele, aquela atitude. Ele disse, bom, não vou te decepcionar, vou fazer, mas não sei se, não tô prometendo nada. E aí foi que deu certo. E aí o Lucas já estava consolidado, assim, nas redes sociais Bastante. dele, quando surgiu a ideia do Vozes do Gigante, que foi ali na época da pandemia. Sim. E aí o Ernest, que é um grande amigo nosso, nosso sócio, já era amigo do Lucas, né, há bastante tempo, já tinha trabalhado com o Lucas em outras oportunidades, chegou com um convite, né, ele e o Leandro Bess. Olha, a gente tá com essa ideia de criar, né, um outro canal, e aí tu já tá, né, nesse ramo, né, do digital, acho que tu tem muito a agregar pra nós. E na época eu fui contra. Eu disse, não, isso vai totalmente contra o que a gente tá criando, né? A gente tá criando, fortalecendo algo teu, Com teu né? nome, com a tua marca, com o teu nome. Como que tu vai ir pra um concorrente, tu vai criar algo concorrente ao que a gente tá fazendo? E aí ele olhou pra mim e disse assim, mas é o que eu gostaria de fazer, eu tenho vontade disso, né? Eu tenho vontade de debater com outras pessoas, eu tenho vontade de estar junto, né? De ter essa ideia. E assim, é só pra passar o tempo, é só pra durante a pandemia. E eu, bom, né, beleza, né, também tu tem a liberdade de fazer o que tu bem entende. E aí o Vozes foi crescendo, né, Bastante. foi crescendo e crescendo, e eles, assim, perderam o controle, eu digo, né, eles perderam o controle, assim, eles já não sabiam mais o que fazer, né, chegando e-mail, proposta, parceria, tá, e agora esse monte de gente nos seguindo, o que a gente faz, que tipo de conteúdo a gente entrega, e foi aí que eu entrei. E aí eu fui indo, assim, pra ajudar. E fui ficando, e quer saber, vou sair do banco, e é isso que eu vou fazer agora. E o que tu faz hoje, assim? E aí, essa pergunta, né, o que tu faz hoje deve ser o que a maior parte das pessoas estão aqui pensando. Porque assim, ter um negócio digital, que legal, vou trabalhar com rede social, vou gravar vídeo, vou gravar reels, vou fazer stories, vou fazer live. E não é isso. Não. Eu aqui atrás do podcast, eu sei que não é só isso. Não. O que tu realmente faz hoje? E engraçado, pessoal que tá aqui nos vendo, nos ouvindo, a Dani, quando chegou aqui, ela disse, ela falando pra gente, eu não apareço no Vozes do Gigante. Eu não apareço. Então é a primeira vez que tu tá aqui, tu realmente fica por trás. Sim. Explica pra gente o que tu faz hoje. Puxando esse gancho, assim, é mais fácil eu te dizer o que eu não faço. O que eu não faço é aparecer, né? Porque de todo o resto, assim, eu tô ali, né? O tempo todo. Então, hoje o Voz do Gigante é uma empresa já há bastante tempo, inclusive, né? Que tem CNPJ, que tem prestadores de serviço, que tem parcerias, que tem contratos. Então, eu cuido de toda essa parte. Porque a nossa criação de conteúdo, ela é uma coisa que tem validade, né? E a nossa validade, ela é muito curta. Porque a gente trabalha com informação, com notícia. Então, todo dia tu tem que correr atrás. Todo dia tu tem que... O que eu vou entregar hoje, né? Sobre o que a gente vai falar hoje, o que aconteceu. E os guris, eles se envolvem com isso, né? Tá. O conteúdo, a reportagem, as informações é a cargo deles, né? Dos jornalistas que a gente tem. Então, hoje a gente tem uma equipe de jornalistas, né? A gente tem estagiário, a gente tem o Lucas, que é jornalista e repórter, a gente tem o Ernest, que é jornalista, repórter, comentarista, a gente tem narradores, a gente tem pessoal do marketing, designers. Então, eu fico por trás de toda essa galera, né? Eu faço escala, eu programo viagens, eu cuido dos contratos, eu trato das parcerias, eu trato das entregas, eu aprovo layouts, cards, legendas de posts. Então, assim, eu faço toda essa parte e ainda... O que os guris brincam bastante comigo, mas que não deixa de ser verdade, eu sempre sou aquela que tá ali, né, do óbvio tem que ser dito. Sim. Então, por muitas vezes, eles entram, né, o que eu costumo dizer, dentro daquela bolha ali, e eles ficam, assim, perdidos, né, no automático. Então, eu sou aquela pessoa que vai ali e puxa, né, tipo assim, peraí, vamos centrar aqui, vamos concentrar, vamos refazer a rota, vamos ver o que a gente tá
de fato entregando, o que tá valendo a pena, o que não tá valendo a pena, onde que a gente errou, onde que a gente não errou. E é muito comum nesse meio tu te comparar com os outros, né? Com certeza, ainda mais vocês que estão realmente no mar do Instagram, porque hoje, não quero citar outros nomes, mas todo mundo tá falando de futebol. Hoje, eu sou narrador esportivo, tu não precisa mais estar na Sport TV ou em qualquer outro lugar. Tu abre tá ali no teu canal. Com certeza. Então, é muito difícil, assim, por vezes, né, tirar eles, assim, desse mundinho, né, da comparação, do eu não sou bom o suficiente, do será que vai dar certo? Por muito tempo, Vozes do Gigante, ele foi tratado por nós mesmos como um projeto. A gente tem o projeto Vozes do Gigante. E aí, certa vez, a gente chegou, assim, eu, o Lucas e o Ernst, acredito que o Bess também ainda tava junto, e a gente olhou assim, gente, o Vozes não é mais um projeto. O Vozes já deu certo há muito tempo. Então, tu virar essa chavezinha, assim, dentro da tua cabeça de que, de fato, tu tem um negócio ali na tua mão, de que deu certo aquilo ali, que começou lá como um passatempo da pandemia, é muito louco, assim, sabe? E eles dizem, Dani, se tu, por vezes, assim, às vezes eu me estresso, porque pensa, né? É marido, é amigo, né? Os dois, eles são muito amigos, né? O Lucas e o Ernst, assim, nunca deu nenhum estresse, assim, entre eles ali, em questão do trabalho. Claro, eles divergem, né, em algumas opiniões, mas, assim, de se estressar, nunca aconteceu isso, assim, mais sério, sabe? E eu sou aquela pessoa que tá sempre ali, né? Por vezes cutucando, tipo, vamos lá, vamos se mexer, vamos fazer como tu mencionou, né? Hoje a gente é bem ativo nas redes sociais, a gente tem aplicativo, a gente tem site, tem Instagram, YouTube, é live todos os dias. Então é muita coisa, assim, pra administrar, sabe? O telefone não para nunca. Eu disse pro pai, olha, eu troquei as 6 horas do banco por horas infinitas, né? E a pergunta que eu quero fazer é essa, assim, foi difícil largar essa estabilidade, porque nós já estamos na geração 30+, a gente cresceu ouvindo, faz concurso, estabilidade, nunca vão te demitir, blá, blá, blá. E tu pegou essa estabilidade e disse, não quero mais, e agora eu vou gerir um negócio digital. Foi fácil essa decisão? De certa forma, Tina, foi fácil, porque eu nunca tive uma relação, assim, muito de amor, de paixão com uma profissão específica, sabe? Na época da escola eu sofri muito com isso. Sim. Porque eu lembro que lá no nosso 3º ano, todo mundo já sabia o que queria fazer, né? E eu era aquela que tava ali perdida, porque eu trabalhei desde muito cedo. Né? Desde os meus 13 para 14 anos eu já trabalhava, né? Trabalhei em algumas profissões, assim, bem difíceis, né? Braçal mesmo. E quando chegou ali naquela época da faculdade, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E a minha família tava passando por algumas dificuldades financeiras naquela época e eu só conseguia pensar assim, eu preciso ir para um ramo onde eu ganho muito dinheiro. Porque eu preciso ajudar a minha família, eu preciso ajudar os meus pais. E já que eu não tenho, assim, essa coisa de, eu quero ser veterinária, eu quero ser tal coisa, eu vou ir pra onde me dá dinheiro, né? E eu era boa com as exatas, então eu pensei, vou juntar o útil ao agradável. E aí, quando eu entrei na faculdade, é aquele outro mundo, né? Faculdade muito cara, né? Muito estudo, as vagas, né, as oportunidades eram poucas, assim, no sentido de grana, né, naquele início. Sim. E aí eu preciso dar um jeito, eu preciso primeiro, de alguma forma, terminar essa faculdade, porque é uma faculdade de engenharia, né, pra tu entrar ali tu pagando é muito difícil, né. E aí o que eu pensei? Eu comecei a pesquisar concurso. E achei aqui uma coisa que só depende de mim. É eu sentar, né, a bundinha ali na cadeira, estudar e eu vou conseguir. E aí eu fui, mas o primeiro, assim, né, eu lembro que teve um professor que falou pra mim assim, Dani, tu tem que, mesmo que abra um concurso que não é o teu foco, tu tem que fazer, porque aquilo ali vai te dar cancha, né, tu vai aprender muito com aquilo ali. E aí o primeiro que eu fiz foi do Banco do Brasil. E eu passei em 5º lugar no estado. E eu fui chamada, tipo assim, muito rápido. E aí tu pensa chegar aquela cartinha de convocação na tua casa, com aquele valor expressivo, né? Que na época era super expressivo, inicial. E aí tu olha assim, gente, pelo amor de Deus, comparar com os estágios que estavam oferecendo. E aí eu simplesmente peguei e fui. Mas, né, voltando à tua pergunta, nunca foi algo que eu amei. Nunca foi algo que eu gostei, né? Era aquela relação de trabalho que me dá o dinheiro que eu preciso para sobreviver. Então, quando eu conheci o Lucas e eu enxerguei nele essa paixão, esse amor que eu nunca tive, essa relação, eu sempre, né, cumpria minhas atividades com o máximo, né, de responsabilidade, né, o máximo
máximo empenho, dedicação, mas eu nunca tive, assim, aquele, ai, coisa boa, amanhã é segunda-feira, vou trabalhar. Sim. Não tem isso, né? É. E eu enxergava nele que ele trabalhava todos os dias, de segunda a segunda, feliz, faceiro. Vai pro jogo domingo, 7 da noite. Aquele horário que a maioria das pessoas tá lá em casa sofrendo, porque na segunda tem que trabalhar. E ele é faceiro, feliz. Então, eu pensei assim, gente, é isso, sabe? Eu pedi tanto, assim, né, que eu... Ai, poxa vida, eu queria trabalhar com algo que me desse prazer, com algo que eu gostasse, com algo que fizesse sentido pra mim. Sim. E aí, foi nesse momento, assim, que eu escolhi e que não foi difícil. E eu tava com uma proposta na minha mesa de uma promoção, que até então eu queria muito aquela promoção. Era numa agência que eu queria, era um cargo que eu tava almejando, e aquela proposta chegou, e ao mesmo tempo o Lucas disse, e aí, o que a gente vai fazer? E aí eu saí de férias do banco, pedi férias, e não voltei mais. Depois das minhas férias, eu não voltei. Vou tirar umas férias, vou pensar e já volto. E no fim ela nunca voltou e deu muito certo. Deu muito certo. No fim das contas, porque isso me faz lembrar, a gente, no terceiro ano, né? Jornalista, ele é um bicho muito louco, né? Eu fui aluna do Daniel Escola, jornalista, e ele disse assim, na primeira aula de rádio, ele disse assim, jornalista só é jornalista porque ele é apaixonado pela profissão. E tu vê isso no Lucas, né? Brilha no nosso olho, é uma coisa, assim, louca, absurdo, assim. Ele é completamente apaixonado. A gente adora o que a gente faz, independente do que tu escolher ali, seja da cultura, seja no esporte, seja na economia, na política, gente. O pessoal que faz política é muito apaixonado por política. Ele tem alguns amigos. E aí o Daniel Escola falou assim, é uma pessoa, é um profissional louco da cabeça, mas é aquele bichinho que pega na gente e que no fim das contas o teu caminho deu muito certo, né? Porque tu trilhou um caminho, vou conquistar primeiro o que eu preciso pra depois algo grandioso, maravilhoso acontecer. Era um momento da minha vida, assim, que eu já tava numa estabilidade, né? A gente já tinha nosso apartamento, já tinha o carro, já tinha concluído a faculdade, né? O banco me fez ter tudo isso, né? Foi graças ao banco, ao meu emprego ali no banco que eu consegui isso. Mas aí era aquele momento, assim, que eu pensava, por que não, sabe? Por que não, né? Eu tenho aqui a minha carreira mal ou bem, né? Eu tenho meus anos de banco, eu tenho a minha experiência. Se não der certo, eu volto, né? Eu procuro um emprego em outra instituição financeira. A XP era uma que tava, né, super ali, sempre batendo na porta dos bancários naquela época. Imagino que agora ainda. Mas eu pensei, bom, gente, né? Eu vou tentar. Na época até de início, assim, eu ia tirar uma licença. Eu falei, né? Bom, eu vou tirar uma licença. Mas aí, naquela época, as licenças estavam suspensas no banco. Que tu podia, né? Tinha uma época que tu podia pedir 2 anos de licença. E aí, a licença tava suspensa. Daí eu pensei, bom, é um sinal, é isso que eu tenho que fazer, vai dar certo. E dias antes de eu, assim... Ali naquele momento que eu tava pensando, sabe? Antes de sair de férias e tal, naquela última semaninha, eu tava numa semana caótica no banco. Eu tava com 3 telefones em casa, era época da pandemia, home office, eu tava cobrindo férias dos gerentes, assim, e aí eu lembro que a gente perdeu uma parceria com a Brahma naquela época, porque veio o e-mail e era uma coisa muito rápida, assim, tipo, tu consegue me passar até hoje 4 da tarde, e eu não vi, eu perdi aquilo ali, sabe? E aí eu pensei, bom, não tá dando, não tô conseguindo conciliar as duas coisas, eu acho que chegou mesmo, né, de fato, o momento de sair e seguir esse outro caminho. Sim. Bom, a gente já falou aqui, explicou pra vocês, né, que a gente tá falando de jornalismo esportivo, um negócio digital, que isso não era da nossa praia. Aí vem aquela pergunta, né? O Lucas sempre... Ele mergulhou desde o início da faculdade nesse universo, tem muito conhecimento, e tem mesmo. E aí eu quero deixar aqui, eu sempre trago os meus exemplos, né? Eu já namorei um narrador de futebol e ele tinha muita paciência comigo porque eu perguntava, tá, vamos fazer tal coisa? Ele, não, hoje tem o jogo da volta. E eu ficava, da volta da onde, gente? Ele, não, é o jogo, aí contei sempre... Aí ele, sério, ele tinha muita paciência porque ele me explicava que é o jogo de ida, o jogo da volta, que daí tem que jogar 2 vezes. Ok, tá. Ou seja, tem muitos detalhezinhos. Tem muitos detalhes. O que tu precisou aprender que tu não sabia? Eu precisei aprender tudo, Tina. Porque assim, eu era zero ligada a futebol. Eu cumpria o meu papel de filha com o meu pai, que era sentar ali no domingo à tarde e assistir ao jogo. Eu sou uma ótima filha, pai, eu tô aqui contigo. Eu fazia isso. Né? É um super, assim, evento aqui que a gente tá fazendo. Mas assim, eu não prestava atenção. Ou eu ficava olhando e eu não tava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Tá impedido. Não sei. Tá.
E assim, o que tá jogando, né? Qual é o campeonato? Quais são os campeonatos? O que isso vale, né? Perfeito, Eu não sabia nada. E aí, quando eu e o Lucas a gente ficou junto, é 24 horas por dia, né? Tirando as poucas horas ali que ele tá dormindo, ele tá falando de futebol. Ele tá consumindo futebol, ou ele tá criando conteúdo sobre futebol, ou ele tá falando com alguém sobre futebol. Então, assim, ao natural, eu fui aprendendo muitas coisas. Mas eu sempre fui quietinha, né? Tu te recorda? Sim, então, eu ficava ali na minha. Daqui a pouco, a gente tava ali assistindo alguma coisa, eu soltava uma, né? Tava impedido. E ele, hã? O quê? Como assim? Como é que sabe? E aí, nisso, eu fui criando essa admiração, assim, sabe? Pelo Inter, essa paixão mesmo, né? Porque vendo alguém tão apaixonado ali do teu lado, acaba passando, sabe? Então não tem como. Eu que eu era, né? Gente, eu era gremista, né? Eu tive uma virada de chave aí na minha vida. E virei colorada, virei a casaca, né? Como o Lucas diz. Mas eu era aquela gremista fajuta, né? Eu não ia no estádio, não assistia o jogo, não sabia o nome dos jogadores, eu não sabia nada. Não que agora eu saiba muito, assim, né? Porque às vezes eu não consigo acompanhar quando acontece um sai, entra e já o outro já tá lá no outro clube. Mas a gente tenta, assim. O Lucas, né, começou a me levar nos jogos. Então, assim, pra gente poder ficar junto, né? Claro, no final de semana. Sim. Porque quando lá no início do namoro, quando cada um tinha sua rotina, não ia se ver nunca. A gente não conseguia se ver porque final de semana ele tava envolvido com futebol. Sim. E aí? Exatamente. Na quarta noite tava envolvido com futebol, que é o dia do sofá. Gente, um detalhe, sexta-feira não tem jogo, viu? É o único dia da semana que não tem jogo, eu aprendi isso. Mas também. naquela época eu fazia 2 cadeiras na sexta-feira. Então eu fazia o vespertino e o noturno. Então, assim, tinha que ser, sabe? E é muito bacana, assim, a relação que o Lucas tem com o Inter, porque é uma coisa de berço. O meu sogro é muito colorado, muito colorado. Então, assim, o Lucas sempre foi aquela criança que ia ao estádio com a família, com os primos, com o irmão, com o pai, com o avô, com os tios. E aí eu achei aquilo ali incrível, sabe? Que era algo que eu não tinha na minha família. O meu pai sempre foi o torcedor do sofá. O meu também. Né? Não ia no estádio, não tinha essa emoção. E quando tu pisa dentro do Beira-Rio, com o Beira-Rio lotado... Não tem como, entendeu? O teu coração, ele bate mais forte, tu sente, assim, aquela emoção, e aí ali não teve mais jeito. A única vez que eu senti meu coração bater forte no Beira-Rio foi quando eu vi Sandy Júnior. Então eu consigo imaginar. Sim. Bom, a gente falou de tudo isso, mas também tem aqui um assunto que, assim, hoje o sonho de muitas pessoas é trabalhar com digital. Aí a gente tá falando... 2024, onde tu abre o Instagram e as pessoas trabalhem como afiliados, ganhe dinheiro rápido, venha trabalhar no digital, tenha flexibilidade de horário e etc, etc. Só que muito dessas coisas são contos mentirosos. E agora a gente tá aqui conversando sobre um negócio digital que começou em 2020, no meio da pandemia, já se passou 4 anos e virou um super negócio. Então assim, Dani, conta pra gente, qual que é o fato de ter uma empresa que atua no digital e que tem bons resultados? Eu acredito, assim, Tiná, que o principal, assim, do nosso sucesso, né, é a constância. Hoje as pessoas, elas vão pro digital, elas pensam assim, da noite pro dia eu vou viralizar. Eu vou ter números expressivos, eu vou conseguir parceria, eu vou conseguir patrocínio, eu vou conseguir ser, né, muito conhecido aqui na minha região ou até no Brasil. Enfim, as pessoas acham que é fácil. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, do Lucas, do Alexandre Ernst, do Leandro Bes, que fundou o Voz do Gigante conosco, a gente tá falando de jornalistas, de pessoas que têm uma trajetória de anos. Sim. O Lucas é setorista do Inter desde 2016, né? Então... É uma coisa, assim, que é só através da constância que tu vai ter os resultados. Então, não adianta, né? Eu acho que hoje as pessoas se perdem muito, assim, nesse caminho, né? De querer, principalmente, querer fazer o perfeito, né? Eu sempre digo pros guris, assim, o feito é melhor que o perfeito, né? Então, vai ter dias que o nosso 100% vai ser 50% e tá tudo bem. No outro dia, a gente vai melhorar, né? A gente vai rever aquilo ali, vai ver onde errou, vai ver onde acertou e vai melhorar e isso vai nos levar mais longe. E é o que, de fato, nos leva longe. É a constância. Então, não adianta a pessoa criar ali um perfil, né, fazer uma postagem e ficar aqui com o telefone na mão esperando. Vou viralizar. Agora vai bombar aqui, né? Não é assim que funciona. Tu vai produzir 100 conteúdos e 1, 2 vão desempenhar naquele teu início, né?
Então, por vezes, né, eu era aquela ali que ficava, não, mas é normal, é isso mesmo, continua, vai dar certo, né? Então, lá no início, em 2018, e até também no início ali do Voz, o Voz já foi uma coisa diferente, porque a gente já iniciou com pessoas nos ajudando. Mas lá, quando o Lucas começou no Instagram, quem respondia comentário, quem respondia DM, era eu, sabe? Porque ele não conseguia entender a importância daquele engajamento ali, né? Eu dizia pra ele, a gente tem que movimentar um algoritmo, a gente tem, porque eu estudava, né? Aí eu ia lá estudar pra poder passar pra ele. Sim. E aí ele ficava, tá, mas eu vou ter que ficar respondendo as pessoas, eu te ajudo. Daí era muito engraçado, né? Ele tava ali fazendo determinada função e eu dizia, a pessoa tá perguntando aqui do, sei lá, do Praxedes, o que eu falo? Aí ele me respondia e eu digitava, né? Como se fosse ele respondendo. Mas eu acho que a constância, sabe, Tina? Não adianta a pessoa achar que da noite pro dia, né, que vai dar certo ou que vai ser fácil, porque não é fácil, não é nem um pouco fácil, demanda muito trabalho, muita dedicação e também muito amor, né, pelo que a gente faz. Com certeza. E muito estudo, né? Muito estudo. Muito estudo, porque é justamente o que tu disse, tu tem que ficar... Primeiro que a gente tá falando de uma plataforma, né? É algo que vai ser atualizado constantemente. O algoritmo vai mudar. Vai. Eu já acho que a gente tem que dar um passo atrás. Em primeiro lugar, tu tem que entender o que é algoritmo, né? As pessoas entram no digital e tipo, meu vídeo não deu certo. Cara, tu tem que entender o que tu tem que entregar de forma correta, com as regras corretas pra plataforma, pra ela distribuir pros usuários. Dançar conforme a música, né? Com certeza, muito. E é um estudo constante. Eu aqui também, no podcast, além de fazer os roteiros, estudar vocês entrevistados, eu também tô sempre atenta, porque eu quero crescer o número de pessoas nos vendo, nos ouvindo e me seguindo lá no Instagram. E aí, eu queria te perguntar, pra gente começar a encerrar, quais os cuidados que precisa ter pra quem quer iniciar nesse meio? Não falando só do futebol. Qual que é o cuidado? Porque hoje, se tu abre o canal que a gente tá vendo aqui agora, seja Spotify ou YouTube, tem muitos vídeos falando, explicando, e tem gente muito boa, como também tem gente que, tipo, vai te dizer, investe só no turbinado, vai lá e o orgânico não dá certo. Aí quando tu vê, a pessoa tá gastando a renda inteira dela só em coisas no digital, né? Quais os cuidados que as pessoas têm que ter? Que é muito, assim, muito. Porque hoje, também tem uma coisa relembrando, né? No ensino médio, tinha aquela coisa da gente ir pro psicólogo e aí fazer entrevista. E aí, tipo, o teu perfil é pra isso, o teu perfil é pra aquilo. Eu nunca vou esquecer que no meu, quando eu fiz, já meio querendo ser jornalista, mas minha mãe e meu pai diziam, mas tu não fala, Tainá, como é que tu vai ser jornalista? Como é que tu vai ser a Fátima Bernardes se tu não fala? E aí eu lembro que eu fui já pensando, vai dar jornalismo. E aí deu redação e fotografia. E aquilo não tem nada com voz, nem com áudio. Eu vou poder trabalhar. Mas hoje, as pessoas elas não precisam mais fazer isso. Porque, como tu disse, não existe mais um perfil padrão de profissão. Não. Tu pode fazer administração, tu pode fazer engenharia e vir trabalhar com digital. Mas precisa ter cuidado. E tu, Dani, com essa experiência, quais os cuidados que precisa ter? Eu acho que principalmente, assim, com as falsas promessas, né? Como tu disse que hoje a internet tá cheia, né? Então, as pessoas prometendo, assim, Eu acho que a galera, ela vem, assim, com aquela cabeça de tipo, eu tenho que investir, eu tenho que fazer curso, eu tenho que isso, aquilo, né? Que é o que a internet hoje tá lotada, mas também tem muito conteúdo bom, gratuito, né? Então, a gente tem que ir atrás. Nem sempre aquele que tem um número maior, ele é o melhor, né? Então, nem sempre quem tem quem tá ali, né, nos holofotes, ele é aquela pessoa que tu tem que fazer exatamente o que ela tá, né? Aquela pessoa usou de estratégias, aquela pessoa conseguiu ali a oportunidade correta pra estar ali onde ela tá, e tudo bem, mérito dela, mas talvez tu não te identifique com ela e tá tudo bem, vai atrás de alguém que tu te identifique, né? Não tem problema nenhum a gente se espelhar e a gente se identificar com algum conteúdo, né? Claro que ninguém vai fazer cópia de nada, mas assim, poxa, que bacana o jeito que a Tainá trabalha, que bacana como a Tainá tá se portando, como ela tá fazendo, vou levar isso pra minha vida, né? Tentar fazer também alguma coisa nesse sentido. E eu acho que também, quando a pessoa se propõe a ir pra internet, ela tem que ativar aquele filtro, né? Ela tem que ter o filtro, né? De tipo assim, não deixar aquilo ali consumir ela.
Porque a gente tem uma vida fora da internet. Apesar de a gente estar aqui sempre com o telefone na mão, sempre conectado, o que vale realmente é a vida que a gente tem no off, né? E a gente não pode esquecer disso, não pode deixar subir pra cabeça, não pode deixar que um comentário de uma pessoa que tu nunca viu na vida, que tu não sabe o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa fez, que aquilo ali acabe com o teu dia, né? Que aquilo ali acabe com a tua semana, que aquilo ali acabe com o teu sonho, muitas vezes, né? Então, às vezes, são incontáveis as vezes que eu já tive que ter essa conversa com o Lucas, com o Ernst, com o pessoal da nossa equipe, assim, de tipo, gente, quem é essa pessoa, né? Por que isso te afetou tanto? Por que tu tem 100 comentários bons e tu vai ir justamente para esse aqui que é ruim, né? Só continua, só faz o teu trabalho, constância em cima de constância. Todos os dias um pouquinho, né? E com certeza vai dar certo. Muitas vezes, assim, não precisa daquele investimento absurdo que as pessoas acham que precisa. Com certeza, né? É verdade. Faz com o teu coração, faz aquilo que tu acredita que vai dar certo. Vai te adaptando, vai vendo, né, estrategicamente, assim, o que eu fiz que deu certo, o que me levou mais longe, e vai replicando aquilo que não tem outro caminho. Com certeza. E aí, pra gente encerrar, vou te fazer uma pergunta. Que rápido! Eu tava tão nervosa que eu ia vir aqui, que eu ia aparecer na câmera, e agora passou assim. Não, mas não passou assim. Pode ter certeza que não foi assim. A gente tá conversando aqui já há um tempão. Mas essa é a graça do podcast. E aí... Gostei da experiência, me chamem, gente. Me chamem mais vezes. Viu, Lucas? Vou aceitar convites. Pode colocar ela pra cabecear um podcast agora no Voz do Gigante. Agora eu tô lascada, porque olha, essa proposta tá na mesa tem tempo, e aí eu tô ali, eu só volto pra baixo, né? Então, né, tudo acontece por algum motivo na tua vida, Dani. Dani, aí assim, só pra gente encerrar e descontrair, o que vocês fazem quando não tá dando futebol? Quando não tá dando futebol, a gente não tem nenhum campeonato passando. Olha que interessante, a gente assiste campeonato antigo. Jogos antigos na minha casa, Tina. O horário que tu for, vai estar passando um jogo na TV. Eu acredito, né? Vai estar passando um jogo na TV. Não interessa, assim, daqui a pouco eu tô lá fazendo, sei lá, qualquer coisa, eu escuto gol, meu Deus, o que é isso? Aí ele, eu tô assistindo aqui o jogo de 2006, que eu não sei o que, e eu, mas por quê? Porque eu quero assistir, eu gosto de assistir, então é tudo assim. Aí a gente combina aquele churrasco, né, da galera e tal, beleza, hoje a gente não vai falar de futebol. Deu 10 minutos, é o futebol que tá ali em pauta. Então, assim, é isso que é o trabalhar com a paixão e o amor que até então eu não sabia o que era, né? Às vezes enche o saco, tu queria sair pra jantar, o teu marido pôr a camiseta do time, né? Aí tu diz, tu não tem outra, meu abençoado. Tem, do ano tal. Do ano tal, né? Eu vou trocar, vou tirar a vermelha, vou pôr a branca, tá bom pra ti? Não tá bom, né? Então, assim, às vezes enche o saco, mas assim... no fim vira tudo graça, né? A gente gosta, toda uma galera já sabe, os vizinhos já conhecem, é bandeirão do Grêmio, às vezes, na frente da casa, tá tudo bem, né? Então o futebol tá sempre dá um jeito de voltar pro futebol. Todos os dias. Vai viajar, primeiro, tu ali, né, no cronograma, o estádio da cidade, do lugar, é o primeiro ponto turístico que tem que conhecer. Tá bom. E tu era apenas uma torcedora de sofá que ficava em casa assistindo. Porque eu não sabia nem pra qual lado o time tava fazendo gol, né? Não sabia, mas tá tudo bem. Ou sempre tinha aquela pergunta, né? Mas e aquele cara correndo de amarelo ali no meio do campo? Aquele é o juiz. Aquele é o juiz, ele apita o jogo, tá eu tenho um episódio muito engraçado, tava com o pai já tava doente naquela época, assistindo o jogo. Com ele, meio do carnaval, o jogo do Grêmio. E aí o narrador, que era outra pessoa, dizia assim, chuveirinho pra cá, chuveirinho pra lá. E eu fiquei, chuveirinho. Meu pai quieto, assistindo o jogo e tal. E aí eu lembro que eu peguei o celular e o que significa chuveirinho? Aí veio uma resposta, parecia que eu botava no chat e vinha aquela resposta, é porque a bola fica... Cada vez que a bola fica muito aérea, eu chamo de chuveirinho, eu ficava... Acontece é raro, mas acontece sempre, como diria meu amigo. Umas palavras do nada a ver. Então, tu tem que ter literalmente um dicionário contigo todos os dias. Ou então, assim, eu faço, por exemplo, né, até rapidinho assim, mas eu faço, por exemplo, umas brincadeiras com o Lucas. Ontem a gente tava voltando de Floripa,
E a gente vem no carro, brincando, assim, quais são as brincadeiras? E, Lucas, qual uniforme o Inter usou no jogo contra o Corinthians em 2010? Ele sabe. Quem fez o gol, não sei o que, ele sabe. Então essas são as nossas brincadeiras para passar o tempo na viagem. Então, assim, tá tudo bem, a gente... Não adianta, faz parte da vida, assim, tá ali. E é natural, sabe? Pra nós já é tão comum, sabe, Tina, que tipo... Cara, é isso aqui, não, né? Pra nós não tem mais esse espanto, assim. Porque no fim virou o que tu sempre quis, né? Virou algo assim, que tu queria muito, que deslumbrasse teus olhos. É leve, sabe? É leve. Ao mesmo tempo que é cansativo, que estressa, né? Que são muitas horas, mas é leve, assim, sabe? Porque tu lida com a paixão das pessoas também, é uma coisa legal. Hoje a gente tem a graça, assim, de ter uma audiência, assim, muito fiel, sabe? Então, eles mandam, assim, mensagens pra nós, né? Relatos. Então, assim, isso fortalece, sabe? Dá muita vontade de continuar, é muito bom. Que bom, Dani. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina, adorei. Agora os guris que me segurem, né? Gostei bastante. Obrigada. Agora vai ter um Voz do Gigante by Dani Kramer. Esperem, aguardem as viradas. Sem filtro. Vou contar tudo que eles fazem lá nos bastidores. Vocês vão ver. É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Você que está nos ouvindo ou vendo no Spotify e nos assistindo aqui no canal da Dois Nunes Podcasts. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada.